Fala galera, eu sou o Marcelo e esse é o Diário de Bordo. Peguei, seu pequeno safadinho. Você não infecta mais ninguém. Mas ainda tem os boatos. Esses são tão ruins como os Zika vírus. Vamos combater os dois, tanto o boato como o Zika vírus. Eu acho que vocês todos conhecem a Zika vírus. Se não conhecem, eu acho que vocês têm que sair um pouco da caverna, pois todo mundo está falando do Zika vírus por aí. É uma coisa no mundo todo comenta. Mas eu não vim falar especificamente sobre o Zika vírus. Eu vim falar de algo que está acontecendo devido a essa crise do Zika vírus. Eu vim falar sobre os boatos que estão circulando por aí. E esses boatos, para mim, são graves, porque eles causam consequências muito sérias. A primeira vez que eu ouvi falar sobre esses boatos, sobre o Zika vírus, microcefalia, foi no final de novembro, início de dezembro, quando eu assisti um vídeo de um pastor lá de Pernambuco, falando que ele tinha informações que diziam que a crise de microcefalia não era causada pelo Zika vírus, e sim por um lote de vacinas vencidas de rubéola. E assim, primeiro, ele não tem prova nenhuma que confirme isso que ele está dizendo. Não tem, ele apenas está falando algo que provavelmente ouviu e decidiu de uma hora para outra falar desse boato, disso. Vamos lá. Primeiramente, não se dá vacina de rubéola em grávidas ou mulheres que queiram engravidar. Não se aplica. Isso é um fato. 2. Vacinas vencidas não têm o efeito de infectar ninguém com a doença que quer se combater. Quando ela vence, a vacina vence, o que acontece? A vacina torna-se inócua, se torna um placebo. Não faz o que ela teria que fazer, que é o quê? Proteger contra a doença. E mesmo que a vacina pudesse te dar algum efeito, seria um efeito muito leve e não levaria nem a microcefalia. Então, já pegamos o vídeo logo de cara, só uma análise sem muita profundidade, já vimos que o vídeo é mentira. Que o vídeo que a pessoa gravou não tem fundo de verdade nenhum. Primeiro, não tem a fonte de onde ele pegou isso. Segundo, que trata de coisas em qualquer pessoa com um pouco de bom senso pesquisa na internet e descobre que é mentira. Então já é mentira. Por si só já é mentira. Eu vou botar um pequeno trecho desse vídeo para vocês verem o que ele está falando. Vou botar o vídeo tem acho que uns 8 minutos, vou botar só uns 2 minutinhos para vocês verem. Olha aí. Que, repito, não tem como confirmar a veracidade, é de que não tem nada a ver o Zika com microcefalia. Haja visto que a África
lida com esta realidade de Zika vírus há dezenas de anos e não tem nenhum caso lá relacionando o Zika vírus com microcefalia. Gente, e o que seria então? É assim. Eu, Marcelo, sou uma pessoa que quando vejo alguma coisa que eu tenho dúvida, eu pesquiso. Assim, esse vídeo a gente vê que é totalmente mentira. Não tem base para dar que ele é verdade, não tem informação que confirme que é isso. Cadê as fontes? Nem na descrição ele colocou fontes. Então, assim, talvez ele, assim, eu acho sinceramente que ele não teve a intenção de causar mal nenhum. Mas causa. As pessoas ficam com medo. E assim, eu acho que a intenção dele era se tornar um herói. Não, eu estou alertando as pessoas sobre o perigo dessas vacinas vencidas. Acho que a intenção dele era essa, realmente. Se tornar um herói. Ser o primeiro a noticiar. Não de realmente fazer um hoax. Que isso é um hoax. Isso é um hoax. Como isso agora que eu vou mostrar em seguida, também é um hoax. Se vocês não sabem o que é um hoax é um boato que se espalha através de meios de comunicação massivo para as pessoas acreditam naquilo, quer falar de uma forma tão realista que a pessoa acredita. E assim, na década de 30, Orson Welles, ele fez um hoax que causou muito problema mesmo. Eu acho que isso que ele fez foi até muito criminoso. Ele noticiou uma invasão alienígena na Terra. Isso na década de 30. Imagina que as pessoas ficaram com medo. Estavam ouvindo no rádio que a Terra está sendo invadida, destruída. As pessoas ficaram com medo. Teve crimes, brigas, mortes por causa da inconsequência desse símbolo. E assim, como agora em 2015, 2016, com a epidemia de Zika vírus, uma pessoa vem em público e fala isso que ele falou. Mesma coisa esse texto que eu vou botar aqui em seguida. Vocês vão ver agora. Gente, olha só esse texto aqui que eu achei no site www.semprequestione.com. É um texto de um médico PhD, que faz denúncias. O título é: Médico PhD faz denúncias alarmantes. Microcefalia não é causada pelo Zika vírus, e sim por vacinas vencidas. Esse é o título do texto que está aqui nesse site. Vou descer mais um pouco, ler um pouco mais para vocês. O autor do estudo, Dr. Plínio Bezerra dos Santos Filho, PhD, realizou estudos e assinou denúncias junto ao Ministério Público. Vale a pena conferir. O nome do autor desse estudo que fala esse texto é Dr. Plínio Bezerra dos Santos Filho. Ele aqui no texto, início do texto, diz que ele é médico PhD. Ok, vamos descer mais um pouquinho. Vamos ler mais um pouco. Denúncia de crime contra a população brasileira. Uma sequência de erros e procedimentos grosseiros realizados pelo Ministério da Saúde, SUS, seus institutos associados e suas autoridades constituídas, que provocaram e continuam provocando a atual crise de microcefalia em todo o Brasil. Análise mais detalhada e específica de dados e fatos referentes ao estado de Pernambuco. Eu acredito que o autor daquele vídeo tenha lido isso. Eu tenho quase certeza absoluta. Aí lá, autor Dr. Plínio Bezerra dos Santos Filho, PhD, pós-doutor pelas universidades americanas de Harvard, Washington University em St. Louis e North Carolina State University. Doutor pela Washington University em St. Louis, mestre e bacharel em Física pela Universidade Federal de Pernambuco. Assim, áreas de atuação, ressonância magnética, trabalhos em neurologia, próstata, física dos estados sólidos, entre outros. Cara, ele é um físico, mestre, doutor em física, ele não é um médico. E aí já, esse título aqui já fica meio assim, dúbio, porque ele está afirmando que o cara é bacharel em física, atua em ressonância magnética, trabalhos em neurologia e próstata, física dos estados sólidos, entre outros. Assim, eu vou fazer a pergunta: se o cara é físico, mestre, doutor em física, como ele pode trabalhar em neurologia, próstata, física?
A atuação dele é ressonância magnética. Aí vamos fazer o seguinte. Vamos a um local chamado currículo Lattes. Ali, o currículo Lattes é do CNPq, ele é do Ministério da Educação, e todas as pessoas que têm graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, fizeram algum trabalho, se inscrevem ali. Aí você tem os seus registros acadêmicos, tudo ali. Aí tá aqui, Plínio Bezerra dos Santos Filho. É o mesmo Plínio, aqui. Cadê? Aqui. Vamos lá. Vamos olhar. Possui graduação pela Universidade Federal do Pernambuco, 79, mestrado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, 82, mestrado em Física Washington University, em São Luís, em 87, e doutorado Washington University, São Luís, em 1989. Atualmente é professor universitário do Departamento de Física, North Carolina State University, diretor científico do Centro de Estudos e Restauros do Patrimônio de Olinda, pesquisador do Centro de Pesquisas Agil Magalhães, prestador de serviço, estúdio de design em imagem limitada, profissional liberal da Agência de Estudos e Restauros do Patrimônio. Tem experiência na área de física. Vamos aqui, física. Com ênfase em física da matéria condensada, atuando principalmente nos seguintes temas: ciência da conservação de obras de arte, ressonância magnética em medicina, preservação da propriedade cultural, magnética e ressonância, espectrografia e gestão da informação do patrimônio cultural. Tá, isso aqui é informação do Dr. Plínio Bezerra dos Santos, PhD. Que nesse seu texto é colocado como médico PhD. E pelo currículo ele não tem PhD em medicina, ele não é médico. Uma coisa é você trabalhar com ressonância magnética, que trabalha física. E ele faz restauro de obras de patrimônio cultural. Claro que ele pode prestar informações na área médica, com o conhecimento de física e ressonância magnética, que tem tudo a ver. Mas ele não é médico infectologista. Ele não tem nada de infectologista. Ele não pode fazer um relatório sobre isso. É a mesma coisa pedir para um médico atuar na área de física. Ele não pode. Nada impede ele ter um conhecimento como qualquer pessoa que estude um pouco, pegue textos, livros e estude. Você vai ter um certo conhecimento. Como eu tenho um certo conhecimento. Eu sei como uma vacina funciona. Vacina é um vírus que está atenuado, praticamente morto, que é inserido dentro do corpo humano e os anticorpos vão lá, combatem ele e formam defesas para aquele determinado micro-organismo, aquele vírus. É assim que funciona. Isso eu sei porque eu estudei, está em livros. Mas eu não sei como funciona esse negócio, essa estrutura do corpo humano funciona. Só um médico, um biólogo, um pesquisador da área vai saber. Ele não é pesquisador da área. Provavelmente, esse Dr. Plínio nem está sabendo disso. O nome dele está sendo colocado, ele não está sabendo, entendeu? E não sabe. E vamos lá. Vê, o texto fala várias coisas, que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele botou ele levantou um relatório do Ministério Público, levando essa questão, e assim, o Ministério Público não sabe disso. Acho que o Ministério Público não sabe. Tem aqui, ó, texto do G1 falando sobre microcefalia não tem relação com vacinas de rubéola, que isso é boato. O site do Ministério da Saúde também fala, isso é boato, é impossível ter vacinas. Um texto da época também fala que isso é boato, que é tudo boato. São um site oficial do Ministério da Saúde e 2 sites de um órgão respeitado de comunicação, que é a Época e o G1. Os dois estão falando que não sabe, que isso é boato. E assim, como eu falei antes, tá aqui. Por último, mesmo o uso de vacinas vencidas não teria capacidade de provocar danos neurológicos. Teoricamente, o que acontece com o passar do tempo, tanto com vacinas mal conservadas como vacinas vencidas, é que elas perdem a capacidade de desenvolver proteção contra a doença, diz o especialista.
Então a vacina ela perde efeito, você toma um placebo. Então não tem como isso ser verdade. É assim, ainda tem a doutora aqui, deixa eu ver. A doutora, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Assim, ainda que por alguma hipótese uma vacina esteja vencida, o vírus atenuado presente na vacina não tem condição de causar uma infecção tão grave. Não existe a possibilidade de microcefalia causada pelo vírus vacinal da rubéola, diz a médica infectologista Thaís Guimarães, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologistas. Ela já está falando aí. E ela é da sociedade, ela é uma médica infectologista, diferente do nosso camarada aqui, o Dr. Plínio, que é um físico. Então já se vê que isso é um hoax, e um hoax muito ruim, muito ruim mesmo, entendeu? Então é um texto ruim, provavelmente é o mesmo texto. Desse texto foi usado de base por aquele pastor que gravou aquele vídeo que eu coloquei um texto no início, entendeu? E assim, é grave, muito grave. Vocês assistiram o texto que eu coloquei, vocês viram, e assim, é grave. A pessoa que postou esse texto é uma pessoa, na minha humilde opinião, má, ruim, maligna. Por quê? Porque isso causa pânico. As pessoas ficam com medo. Como no caso que eu falei do Wells, que fez uma gravação no rádio narrando uma invasão alienígena, e as pessoas ficaram com medo e pânico, fugiam, gritaram e tiveram brigas. Isso causa um problema sério. Imagine mães, pessoas que leem isso e colocam em questão a validade, a eficácia de vacinas. Não vão querer tomar vacinas. Então, não vão tomar vacinas, as crianças não vão tomar vacinas, as pessoas não vão tomar vacina. O que acontece? Doenças vão acontecer. Por causa de uma pessoa, desculpa, idiota, imbecil, que posta um texto como esse. Que aí acontece o quê? Pessoas como aquele pastor veem esse texto e resolvem postar um vídeo falando sobre isso. Isso dá raiva. Porque a gravidade que isso faz, isso é crime, gente. Postar boatos dessa forma é crime. É muito crime, muito grave. Então, assim, nós temos que pensar antes. Vemos um texto na internet, numa rede social, alguém fala alguma coisa pra gente. Gente, antes de se desesperar, procure ver se aquilo que você está lendo, está vendo na rede social, está ouvindo de alguma pessoa, é real. Pesquise. A internet aí também serve para o bem. E serve sim. Tem sites oficiais que vão te dar informações e você vai pesquisar. Por último, pesquisa no médico. Vai ao médico. O médico vai te dar informação. Não, senhor, não acontece isso não tem isso não acontece. Uma das coisas sérias no Brasil é vacinação. As campanhas de vacinação contra a polio, que acontecem há anos. Assim, se uma mãe esquece de vacinar seu filho, nossa, quando você vai ao posto, a sua orelha é puxada até aqui. Então, vacinação é sério, é muito sério. É uma das poucas coisas sérias nesse país. Porque tem coisas sérias mesmo. Porque os profissionais de saúde, profissionais que atuam nesse campo, eles são sérios. Então, não acredite nessa história desses hoax que estão passando, esses boatos criminosos, gente imbecil, gente burra. Vamos exercitar isso aqui. Todos temos dúvidas, mas a dúvida não pode prevalecer. Para a dúvida não prevalecer, informação. Informação é o que é necessário. Informação. E hoje, a tecnologia nos dá acesso à informação de forma rápida. Tem site do Ministério da Saúde, site de médicos, sites internacionais que dão informação. YouTube está cheio de bons vídeos falando sobre essa doença. Quer ver um? Tem o Nerdologia. Tem um vídeo excelente falando sobre Zika vírus. Ele fala de forma
simples em que qualquer pessoa pode entender. Ainda dá links na descrição do vídeo para você poder ir lá pesquisar mais. Então, gente, vou encerrar esse vídeo pedindo que você se informe. Não acredite nessas baboseiras que estão colocando por aí. Vamos pensar, vamos raciocinar. E compartilhem esse vídeo. Esse vídeo eu peço que vocês compartilhem. Também clique em gostei, que ajuda o canal a crescer, para eu poder trazer mais material. E se inscrevam no canal. Vocês vão ter as informações que eu vou passar novos vídeos com outras coisas. Gente, até mais. E não deixem entrar nessas bobagens, acreditar nessas bobagens aí, gente. Vamos pensar. Isso aqui é feito para pensar. Valeu, galera.